Olá, queridas e queridos! Agora nós vamos falar sobre o assunto que provavelmente é um dos mais importantes que você pode estudar para a história do Brasil, que é a Era Vargas. Getúlio Vargas e seu governo, eles aparecem praticamente em todas as provas e tá sempre ali no top 3 de assuntos mais cobrados na grande maioria das provas do país, tanto de vestibulares tradicionais como no Enem também. E por que o Getúlio Vargas ele é tão importante, gente? Nós temos que lembrar o seguinte, a Era Vargas ela representa um grande rompimento na história brasileira. Porque se nós formos pensar em termos macroestruturais, como que foi a história brasileira até Getúlio Vargas? Basicamente, o sistema de plantation. Desde a época lá de aproximadamente 1530, vamos colocar assim, quando começa a economia do açúcar no Brasil, como se desenvolveu a economia brasileira? Baseado no latifúndio, na monocultura de exportação e na mão de obra escrava. Daí vocês até podem dizer, tá, Ferrari, mas ali no final do Império nós temos a libertação dos escravos. Beleza, né? Nós não vamos discutir isso porque é assim que aconteceu. Entretanto, não quer dizer que a situação dos trabalhadores tenha melhorado em algum aspecto. Nós não temos nenhum tipo de amparo legal, jurídico ou de qualquer outra forma para os trabalhadores, sejam eles trabalhadores rurais ou mesmo trabalhadores urbanos. Já em Vargas, o que acontece? Acontece então uma tentativa de rompimento com essa visão econômica. O Brasil ele não seria mais um exportador de commodities ou mesmo um exportador de matéria-prima. Vargas enxerga no Brasil a questão da transformação a partir da industrialização. Nossa, então Vargas inventou algo novo. Também não é assim. O que Vargas, e quando eu falo Vargas aqui, vocês entendem que é Vargas, sua equipe, obviamente, aquilo tudo, né? Mas quando Vargas ele vai tentar imprimir essa visão, vai tentar imprimir esse novo aspecto para a economia brasileira, ele tá olhando para onde? Ele tá olhando para os países industrializados, ele tá olhando para a história europeia, para a história dos Estados Unidos e assim por diante. Então ele vai tentar trazer, e em certa forma ele consegue, ele imprime algumas transformações, mas ele vai tentar trazer ou fundar no Brasil até mesmo aquilo que a gente chama de modernidade. Se você for pensar, o Brasil, até a década de 1930, ainda era um país dominado pelo quê? Pelas oligarquias regionais ligadas à terra. Muito, muito parecido com outros momentos históricos, como por exemplo, Idade Média, Idade Moderna, né, ali por diante. Daí vocês vão dizer, tá, mas então isso é um anacronismo, né, Ferrari? Porque a gente está falando de modernidade em 1930, só que nós não estamos falando de períodos históricos, nós estamos falando de fenômenos históricos. Então o Brasil ali na década de 1920, ele ainda era um país extremamente desigual, só que quando eu falo em desigualdade, as leis, elas eram desiguais. Tanto que é exatamente a partir daqui que eu quero começar nossas aulas e pensar no contexto que leva à chegada, então, de Getúlio Vargas no poder. Porque vamos lá, né? O que vem antes da Era Vargas, quando eu desenho a linha do tempo da história brasileira? A Primeira República. Como que se configurava a Primeira República? Nós temos lá os latifundiários, principalmente do café, né? O café é a grande economia brasileira nesse momento. Claro que não é só o café, né, gente? Latifundiários do Nordeste, onde ainda se produzia bastante cana-de-açúcar e assim por diante. Como a gente chama lá em Minas, né? Os latifundiários do leite, os grandes criadores de gado. Então essa elite brasileira, ela era ligada à terra e detinha o poder, né? Tanto no aspecto político como também no aspecto regional. Aí nós temos que lembrar de uma das principais estruturas da Primeira República, que era o famoso voto de cabresto, e o que sustentava esse voto de cabresto era o voto aberto, né? Então vamos lembrar lá que nas eleições da Primeira República, embora houvessem eleições, nós também não podemos falar numa democracia. Por quê? Porque quando o sujeito chegava naquilo que na época seria a zona eleitoral, ele tinha que falar na frente de todo mundo em quem ele ia votar. Olha, eu vou votar no fulano. Então os famosos coronéis, né? Essa oligarquia, essa elite ligada à terra, os coronéis, eles faziam o quê? Eles fiscalizavam em quem as pessoas votavam, principalmente as pessoas mais pobres e mais humildes, e eles fiscalizavam e vamos dizer assim, faziam valer a sua vontade de duas formas. Primeiro, comprando o voto, né? Era o mais básico, oferecia dinheiro, oferecia comida, oferecia lá uma vaquinha, um bezerro para uma família, enfim, das mais diversas formas. Mas também existia a própria forma da coerção física também, né? Se o fulano lá não votasse no candidato do coronel, ele poderia apanhar, ele poderia ser
ser morto, inclusive. Era muito latente nesse período também ainda, gente, a questão das fraudes eleitorais. Em municípios, por exemplo, onde você tinha 2.000 eleitores, às vezes tinha 3.000, 4.000 votos. E por que isso ocorria? Porque a única forma de você votar, vamos dizer assim, de você validar o seu voto, era assinando o seu nome. Por isso que se excluíam os analfabetos da eleição. Só que o que acontecia? O cara chegava lá e dava assim, olha, eu sou o Felipe Ferrari, vim votar no fulano. Aí ele assinava ali a listinha, aí ele ia pro fim da fila e chegava lá e falava assim, ó, olha, esse mesmo cara, né? Eu sou o José Renato Ferrari, que no caso era meu pai, que faleceu, eu poderia ir lá e votar no lugar dele e votar no fulano. Então, muitas vezes, uma pessoa votava em nome do pai, do avô, do tio, do sobrinho, né, que já tinha falecido. Então a gente vai ver que as fraudes eleitorais, elas eram extremamente presentes nesse período. E todo esse período, então, vejam, de fraude, de falta de transparência nas eleições, de concentração do poder econômico, ocasiona o quê? Ocasionam também diversas revoltas e vários movimentos de contestação à Primeira República. Então, a Era Vargas, ela não, vamos dizer assim, a Revolução de 30, né, que vai efetivar Getúlio Vargas no poder, ela não chega sozinha, ela não chega do nada. Vários outros elementos da sociedade da Primeira República também estavam insatisfeitos com o período. Desses elementos que estão insatisfeitos, cabe a gente destacar alguns. Primeiro de tudo é o próprio movimento operário. A gente tem que lembrar que desde o fim do Segundo Reinado ali, segunda metade do Segundo Reinado, até ao longo da Primeira República, nós temos aquilo que no Brasil nós chamamos de surto industrial. A industrialização ela não começa com Vargas, isso é importante. No governo Vargas, a industrialização ela ganha um estado que pensa nela. Mas a industrialização já vem lá, se a gente for pensar no Segundo Império, né, tem o Barão de Mauá, ao longo da Primeira República ali, mesmo nos primeiros governos militares, a gente tem um viés progressista, positivista, que incentiva a industrialização. Depois os governos civis não tanto, mas ainda assim estão surgindo, principalmente, não somente, mas principalmente ali também com os imigrantes que vêm da Europa. Só que junto com a industrialização, claro, surge o movimento operário. E é um movimento operário extremamente influenciado pelas ideias anarco-sindicalistas que vêm da Europa. Porque o imigrante que vem da Europa, ele não né, poucos deles fundam empresas ou empreendimentos. A grande maioria deles ou vai trabalhar nas fábricas que existem aqui e claro que uma parcela significativa também vai para o campo. Né? Não vamos entrar agora muito nessas estruturas da Primeira República porque não é o objetivo aqui. Mas então esses que vêm trabalhar nas fábricas, que contexto que eles vêm? Vejam, eles estão vindo já no começo do século XX, 1900, 1910, 1920. As discussões sobre direitos trabalhistas e sobre movimentos sociais já está mais do que consolidado na Europa. Não esqueçam que em 1917 nós tivemos a Revolução Russa. Então, quando esses operários chegam aqui, eles chegam num país que ainda convive com uma visão de trabalho que é uma visão de trabalho escravocrata. Aqui não existia regulamentação de trabalho. As condições que o trabalhador europeu vai encontrar no Brasil no início do século XX eram as mesmas condições que se encontravam na Europa no início do século XIX. Jornadas de trabalho extensas, sem contrato de trabalho, sem salário mínimo, sem direito à licença para a saúde, sem nada disso. Então aqui o movimento operário ele vai se fortalecer, tanto que nós temos leis da Primeira República, a lei do anarquismo, por exemplo, que proibia qualquer tipo de movimentação operária, que expulsava, inclusive, imigrantes que se envolvessem em questões trabalhistas e assim por diante. Então o movimento operário é um ator importante. Outro ator importante disso tudo é a própria burguesia brasileira. Enxergar burguesia brasileira é um processo extremamente complicado. Porque vejam, aí que a gente tem que tomar um cuidado sociológico, né? Burguês não é sinônimo de rico. Quando nós olhamos para essa elite agrária brasileira, esses donos de terra, essa oligarquia, nós não podemos chamá-los de burguesia. Por que não? Porque eles não são burgueses por excelência, eles não são uma classe renovadora. A burguesia, ela é uma classe revolucionária e renovadora. Tanto que eles vão fazer as famosas revoluções burguesas na Europa. No Brasil, nós não temos uma revolução burguesa. No Brasil, nós temos uma pequena burguesia, não pequena no sentido econômico, no sentido numérico mesmo, né? Uma burguesia que está se desenvolvendo ali a partir das indústrias e aquilo tudo. E onde que nós percebemos essa burguesia, gente? No
movimento modernista, na famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Não esqueçam vocês que os principais representantes desse movimento, eles são burgueses. Não achem vocês, por favor, que Tarsila do Amaral era filha de operários, que Oswald de Andrade veio das favelas. Não, eles são filhos dessa elite, mas que agora tem um contato cada vez maior com os princípios vamos colocar assim, da corrente modernista europeia e quer trazer isso para o Brasil. Então, quando eles olham, novamente, quando eles também olham para essa elite agrária, para esse país ruralizado, para esse país atrasado, eles também têm críticas. Claro que a crítica deles se concentra bastante no campo cultural, mas ao mesmo tempo é uma crítica potente, uma crítica poderosa, né? Eles vão dizer, olha, afinal de contas, o que somos nós? O que é o Brasil? Eu sempre gosto de utilizar o exemplo no campo da literatura. Quando nós vemos lá no romantismo, né, que era a grande ideologia do Segundo Reinado, ou ideologia não, né, mas o grande recorte cultural do Segundo Reinado e que se estende ao longo da Primeira República. Quem é o herói do romantismo? É o Peri, né? O indígena, heróico, bravo, que salva a Ceci, que salva a mocinha. Ou seja, ele é um cavaleiro medieval que anda pelado, vamos colocar assim, né? É essa a visão do romantismo. Agora, no modernismo, quem que vai ser o grande herói ou o anti-herói? Macunaíma. Então não é o herói, não é o forte, não é o bravo, é o preguiçoso. É o vagabundo, é o que passa golpe, é o mentiroso, que é uma síntese que se enxergava daquele Brasil. E não tô falando isso de forma pejorativa. O Darcy Ribeiro nos explica muito bem por que o negro e o indígena e o brasileiro que surge disso vai ter uma aversão ao trabalho, por causa da escravidão. Não é porque o cara é preguiçoso por natureza, é porque as estruturas externas a ele o empurraram para ser assim. Então vejam que culturalmente nós temos aí uma visão muito importante e impactante para pensar o Brasil. E claro que não é só o Macunaíma. Nós vamos ter outros nomes, como Gilberto Freire, como Sérgio Buarque de Holanda, que vão se propor a olhar um Brasil de uma forma científica, criteriosa, técnica, acadêmica, e que vão tentar romper, claro, com essa visão do romantismo também na área acadêmica. Só que agora eu quero pegar aí o terceiro agente de contestação à Primeira República, que talvez seja o mais impactante pra gente nessa aula, que é o movimento tenentista. O movimento tenentista, ele é importante por quê? Porque ele tá dentro das Forças Armadas, ou seja, ele tem espaço, ele tem impacto, ele tem influência, que é feito por aquilo que nós chamamos de oficiais de meia patente, né? Eles não são generais, não são comandantes, mas também não são praças. Eles são tenentes, capitães e assim por diante. Qual que é a característica dessas patentes, gente? Primeiro, eles não estão no alto comando, beleza. Mas ao mesmo tempo, eles são os caras que têm contato direto com a soldadesca, ou seja, com os praças, com os cabos, com os soldados, com os sargentos, com esse pessoal que formam a base das Forças Armadas. Só que esses tenentistas, eles têm uma visão extremamente crítica também da Primeira República. Por que eles criticam a Primeira República? Por conta da concentração fundiária, por conta da questão das fraudes eleitorais, e eles reclamam muito, tanto que dentro do movimento tenentista, nós vamos ter dois movimentos que são muito importantes, né, que é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a famosíssima Coluna Prestes, e até guardem esse nome que nós vamos falar dele mais tarde, né, o Luiz Carlos Prestes, ele lá em 1924, ele vai conduzir a famosa Marcha da Coluna Prestes, que é uma incursão por dentro do Brasil, tentando trazer essa população do Brasil profundo para uma revolução que derrubasse o governo oligárquico. Ele tenta fazer algo que depois Vargas consegue, né? Isso é importante a gente lembrar, tá? Daí vocês já devem estar me perguntando, tá, mas Vargas, ele era do movimento tenentista? Não, porque Vargas não era militar, tá, gente? Depois ele até, né, na Revolução ele tá ali de uniforme, militar, aquela coisa toda, mas Vargas não é militar, Vargas ele é advogado. Ele é um membro da sociedade civil, então cuidado com isso. Mas, querendo ou não, a gente vai ver depois que os tenentistas, eles apoiam em peso a Revolução de 30. E, inclusive, Vargas vai trazer alguns dos famosos tenentistas para o seu lado, e ele incorpora muito das demandas dos tenentistas, especialmente no campo político e no campo de desenvolvimento econômico e social. Isso eles têm muito em comum. Um outro ponto que é importantíssimo ressaltar, gente, é a estrutura política, novamente, né, da Primeira República, mas sobre um outro viés. Como vocês já estão mais do que saco cheio de saber, a Primeira República, ela também era chamada de governo ou de política, né, de República Café com Leite.
Por quê? Porque na presidência do Brasil se revezavam paulistas e mineiros. Então São Paulo produzia café, Minas Gerais produzia leite. Tudo bem, né? Só que vejam, por fora dessa hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, o que é necessário a gente entender? Vários outros estados se acomodavam ao redor disso. Então, por exemplo, estados que eram populosos, que também produziam riquezas, ganhavam cargos importantes nas administrações presidenciais, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. Mas, obviamente, que também existiam estados que eram contrários a isso, que criticavam isso. E quem que é o estado que mais batia na tecla? O terceiro estado em importância no Brasil naquele momento, que era o Rio Grande do Sul. Se nós temos ali São Paulo, que é o mais rico, Minas Gerais, que é o estado mais populoso, nós temos também o Rio Grande do Sul, que se destacava como um estado muito rico. Porque já desde o começo da Primeira República, o Rio Grande do Sul ele toma um caminho completamente diferente dos demais estados. Principalmente sobre a presidência estadual, ou sobre o governo, de um cara chamado Júlio de Castilhos, que é o cara que vence as primeiras eleições lá em 1891, tanto que vai ter toda a Revolução Federalista e tal. Então a história do Rio Grande do Sul, ela é uma história ao avesso do resto do país naquele momento, porque já na Constituição Estadual de 1894, no Rio Grande do Sul, nós já percebemos leis trabalhistas, nós já percebemos um viés positivista e desenvolvimentista, nós já percebemos um viés ligado à industrialização. Então o Rio Grande do Sul ele se coloca como um estado muito rico e muito forte ao longo da Primeira República e que inclusive consegue eleger um presidente, o Hermes da Fonseca, durante a Primeira República, quebrando um pouco a hegemonia paulista. Então, principalmente após a presidência, após o governo do Hermes da Fonseca, o papel do Rio Grande do Sul no cenário nacional, ele está cada vez mais evidente e ao longo de toda a Primeira República, o Rio Grande do Sul sempre apresenta um contraponto a essa hegemonia entre paulistas e mineiros. Porque muitas vezes até pode se perguntar, mas da onde que surge o Rio Grande do Sul do nada, em 30, colocando um presidente? Não é do nada. A gente fala política café com leite, café com leite, café com leite, São Paulo e Minas, mas o Rio Grande do Sul também tá ali, firme e forte. E o Rio Grande do Sul, ele contava com uma simpatia muito grande de num estado lá da outra ponta do país, que era a Paraíba. A Paraíba, ela também tinha, vamos dizer assim, os políticos paraibanos, tinha meio que um embate ali, uma rivalidade, Só que a Paraíba, ela não tinha, vamos dizer assim, uma força econômica como o Rio Grande do Sul, mas estava ali também. Aí nós temos que ver o seguinte, a economia do café, na década de 20, ela já não ia tão bem assim das pernas. Por quê? Porque num determinado momento o Brasil está produzindo muito mais café do que o próprio consumo mundial. Então a gente vai ver que os cafeicultores, inclusive, pressionam o governo federal para que o governo compre o café, para que o governo queime o café, você já sabe muito bem disso. Então a economia brasileira, ela já não ia assim às mil maravilhas. E aí, para piorar tudo, o que nós temos? Nós temos a famosa quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Com a quebra da Bolsa, aí que a economia brasileira ela vai pro saco de fato, porque o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos. Só que naquele momento os Estados Unidos não tá comprando mais nada de ninguém, muito menos café, que é um supérfluo se a gente for pensar bem. Então o que acontece? Em 29, está se preparando as próximas eleições, ou as eleições de 1930, que quem deveria assumir a presidência dentro do acordo do café com leite seria um mineiro. Só que o que os paulistas fazem? Quem tá na presidência em 29 é um paulista chamado Washington Luiz. Aí o que os paulistas falam? Bom, a economia brasileira ela tá indo pro buraco, então quem deveria assumir a presidência seria um outro paulista. Porque, afinal de contas, eles que controlam o café, eles que têm, vamos dizer assim, o controle econômico do Brasil. Minas, a economia mineira, ela era forte, mas nem perto do café. O interesse maior em Minas era a questão da população mesmo, do colégio eleitoral mineiro. Então, os paulistas, eles rompem o pacto café com leite e indicam Júlio Prestes à presidência. Tá? Não confundir o Júlio Prestes com o Luiz Carlos Prestes. São pessoas diferentes e nem são parentes, tá, gente? Então eles indicam o político Júlio Prestes. Nisso, os mineiros, eles se sentem traídos. Para concorrer com o Júlio Prestes, o Rio Grande do Sul e a Paraíba, eles estavam lançando um outro candidato. Quem era esse candidato? Getúlio Dornelles Vargas, que já havia sido senador da República, já havia sido governador do Rio Grande do Sul, então agora ele vinha para concorrer à presidência. E o vice do Getúlio Vargas nessa eleição seria um político paraibano chamado João Pessoa, que é hoje quem dá nome à capital da Paraíba. Pois bem, como os mineiros ficam fora da chapa paulistana, ficam fora ali da chapa do PRP, o que os mineiros fazem? Os mineiros apoiam, então,
a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa. Só que daí vejam, qual é o resultado das eleições de 30? Getúlio Vargas perde as eleições. Só que imediatamente após a divulgação dos resultados, surge um movimento nacional muito grande de acusação de fraude nas eleições. Porque vejam, o Rio Grande do Sul tinha um apoio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Nordeste, Minas Gerais. Então todo mundo dizia que era impossível que o Júlio Prestes tivesse vencido. Mas ele venceu. E um detalhe muito importante, tá, gente, que eu até esqueci de falar, não existia justiça eleitoral naquele período, não existia Tribunal Superior Eleitoral. Quem validava as eleições era o próprio Congresso, ou seja, o Congresso validava as eleições que elegiam eles mesmos. Era um sistema extremamente fraudulento e complicado. Mas enfim, num primeiro momento, o que acontece? Os quartéis estão todos eriçados, a parte militar, por causa dos tenentistas. Os tenentistas, eles estão indignados porque eles tinham muito apreço a Vargas, eles apoiavam Vargas. Então assim, ó, surge esse movimento conspiratório de derrubada do governo, tem aquela coisa da fraude, mas o que acontece? Getúlio Vargas, num primeiro momento, diz, beleza, perdi. Ó, Getúlio Vargas, ele assume a derrota, pega a malinha dele e volta lá pro Rio Grande do Sul, e João Pessoa volta pra Paraíba. Só que daí o que acontece, gente? Nesse contexto todo ali, ó, matam João Pessoa. João Pessoa vai ser assassinado, se não me engano, até dentro de um restaurante lá na capital da Paraíba à época. Ele é assassinado. E assim, ó, só que o crime ele não tem motivações políticas, tá? Isso que é importante entender. Dizem as más línguas até que é um crime passional, né? Que o seu João Pessoa andou pegando mulher que não devia e tal, mas enfim, isso é fofoca. Vão lá, mataram o João Pessoa. Aí isso vai ser o grande estopim da coisa. Porque o que acontece então? Getúlio Vargas, ele utiliza isso como uma retórica política. Olha, nossos adversários estão nos assassinando. E a partir daí está colocado o estopim da Revolução de 1930. Um movimento militar que parte especialmente do 3º Comando Militar do Sul, que na época era o maior contingente de soldados do país, porque vale lembrar que alguns anos antes o Brasil já havia passado pela Guerra do Paraguai, tinha todas as tensões de fronteira do sul do Brasil, então aqui no sul sempre foi uma das maiores concentrações militares do país. Então com isso tudo, com esse apoio desse 3º Comando do Sul, o que acontece? Getúlio Vargas marcha rumo ao Rio de Janeiro e aí é derrubado o governo. E aqui um detalhe importante, quem é derrubado, o governo que é derrubado ainda é o governo do Washington Luiz, porque o Washington Luiz estava governando, teve as eleições, Júlio Prestes ganhou, mas como vocês sabem, tem uns meses ali entre o presidente ganhar e assumir o cargo. Então a gente até diz assim, ó, que o Getúlio Vargas, ele derrubou 2 paulistas com uma revolução só. Ele tira ele tira o Washington Luiz da presidência e ele impede que o Júlio Prestes assuma a presidência. E ele assume interinamente, né, então a cadeira de presidente, com o apoio do governo, com o apoio, do exército, dando início então àquilo que nós conhecemos como Era Vargas, que eu vou contextualizar e falar um pouco mais na nossa próxima aula. Beleza, queridos? Não perca, vamos lá, continua aí, bora!